Boa noite, amada igreja. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pela internet. Graça e paz a todos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, com a graça de Deus. E para início desse estudo, eu peço que os irmãos abram o Evangelho de Mateus, o capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Enquanto os irmãos procuram, eu peço que aqueles que puderem, compartilhem esse estudo com os demais, que todos possam ser alcançados pela palavra do Senhor, que possamos pegar o Evangelho da melhor forma possível, para a honra e glória do nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Que todo o estudo que for nos ensinado do Evangelho, a palavra do Senhor, possamos reter tudo que é bom dela, ensinar aqueles que estão próximos de nós, discipulando a todos os nossos, e que o Evangelho possa ser pregado a toda a terra, conforme a vontade de Deus. Amém. Antes de dar a palavra ao nosso pastor reverendo Mário, eu farei uma oração. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor Poderoso, por mais um dia de vida, mais a oportunidade de estudar a sua palavra, de estar aqui com meus irmãos em Cristo, aprendendo mais sobre ti, e que possamos, nesses momentos de estudo, reter tudo que o Senhor tem a nos dizer e pregar o Evangelho a todas as criaturas na face da terra, e todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo possam ser alcançados e darem frutos, para que seu Evangelho avance e para que sua glória seja eterna para sempre. Perdoa os nossos pecados, e em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro. Amém. A palavra está com o nosso pastor reverendo Mário. Muito bem, queridos, mais uma noite, nós estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Quero saudar você que nos assiste via internet, e os irmãos que estão aqui na igreja. Lembrando que os estudos são presenciais, embora transmitidos via internet. Se você quiser participar do estudo, você pode vir até a igreja sem nenhum problema, né? Eu expliquei, tem álcool em gel, tem máscara, tem tudo aqui direitinho, se você quiser participar presencialmente. Muito bem. Dito isto, vamos continuar então o nosso estudo. É sobre o Pai Nosso, a oração do Senhor. Quem pode fazer esta oração? Eu sempre lembro que este texto já foi publicado, inclusive, pelo reverendo Herbert Maia Pereira da Costa. E este material que eu tenho aqui é da época que eu fazia seminário, né? E o reverendo já publicou esse livro, você já encontra na livraria. Então, nós agradecemos o nosso irmão, né, pelo texto e pela oportunidade de estudo que nós temos, né? Na terça-feira passada, nós falamos a respeito da regeneração, né? E nós dissemos que o novo nascimento é condição fundamental para que possamos falar da santificação. Sem regeneração, não há santificação. Ela é a marca distintiva de todos os filhos de Deus. Sem regeneração, não há adoração. Os filhos foram regenerados, os regenerados são os filhos de Deus. Não tem jeito. E aqui tem uma separação que a gente precisa fazer, né?
de novo, nem todo mundo é filho de Deus, como querem algumas outras religiões por aí que são contrárias à palavra de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos tornados filhos de Deus, como já discutimos aqui quando analisamos o texto do Evangelho de João, no primeiro capítulo, dos versos 11 até o verso de número 13. Então, essa história de todo mundo filho de Deus é conversa. Nós somos tornados filhos de Deus. E não é para todo mundo. Porque senão, eu preciso admitir que Jesus falou uma inverdade, né? Porque ele disse para os fariseus que estavam cercando lá que eles eram filhos do demônio, filhos do diabo, né? Então, bom, se todo mundo é filho de Deus, e o próprio Jesus, que é Deus, está falando que eles são filhos de diabo, Jesus falou mentira. Como Jesus não mente, a interpretação de algumas pessoas é que está errada, né? Tem gente que não é filho de Deus. Então, vamos ver. Deste modo, esse assunto pertence à esfera daqueles que creem em Cristo, aceitando os seus méritos salvadores como suficientes para a salvação. O que quer dizer isso? Não tem coisa alguma, nem ninguém a mais, que possa lhe dar salvação. Salvação somente por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem deu a sua vida. Ele morreu por nós, mas ninguém. Então, você precisa para a salvação, tendo assim o coração regenerado pelo Espírito Santo, ou seja, isso é obra do Espírito Santo. Eu já expliquei aqui que a salvação é um ato da Trindade, não de uma só pessoa, né? São os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando para a nossa santificação e também trabalhando para a nossa santificação, né? A santificação, então, eu disse que é um processo que tem início na nossa conversão, e a santificação pressupõe, então, a conversão. Portanto, não existe regeneração sem santificação. Ou seja, a regeneração se torna real na santificação. Ou seja, se eu tenho Cristo como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo atua na minha vida, e eu não procuro andar em santidade, ou seja, o que é isso? Me afastando do pecado e fazendo cada vez mais a vontade de Deus, há uma grande possibilidade de você não ser convertido. Porque uma coisa pressupõe a outra. Eu não posso viver no pecado. Não é que eu não peque. Eu não posso me alegrar em viver desta forma. Por isso é um coração regenerado. Quer dizer, um coração que nasceu de novo. Agora é uma nova perspectiva. É uma perspectiva de vida a partir do ensinamento da palavra. A regeneração é um ato que dá início a um processo. Em outras palavras, o começo de um caminho de vida. Ou seja, quando você crê no Senhor Jesus Cristo e é regenerado, não é o fim. É apenas o start, é apenas o começo da caminhada. Ou seja, é ali que a coisa começa, né? Às vezes, usando o mesmo símbolo, né, do apóstolo Paulo, uma carreira, né, como se fosse nas Olimpíadas, que você tem que correr lá 42 quilômetros e não sei quantos metros, né? O start é aquele tiro que o condutor da prova dá e sai todo mundo correndo. A regeneração é assim, é o start, é o começo da santificação que Deus dá na nossa vida. O começo é dele, mas nós é quem temos que trabalhar. Nós é que temos que nos afastar do pecado, nós é que temos que nos aproximar mais de Deus, nós é que temos que viver mais de acordo com os ensinamentos da palavra. O homem não regenerado pode até achar interessante o assunto
e tentar mudar o seu comportamento. Todavia, isto não resolve a questão. A razão e a consciência podem levar um homem a mudar de conduta, mas não podem levá-lo a mudar o coração. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que isto não pode ser de fora para dentro. Eu não posso falar para as pessoas, olha, o modo correto de agir é esse, você tem que agir assim. Alguém até vai pensar, não, olha, se é o método correto, se está certo fazer isso aqui, então eu vou fazer. Mas não muda o coração da pessoa, ele somente está reproduzindo algo de fora para dentro. Ou seja, eu vou fazer porque é assim. A gente faz isso com o pecado. A gente sabe que está errado, mas faz, é uma reprodução, que é de fora para dentro. Quando nós estamos falando aqui em santificação, quando estamos falando em regeneração, a coisa tem que ser de dentro para fora. Eu não faço as coisas de modo correto porque elas são corretas. Eu faço isso porque agora me agrada fazer as coisas que são corretas. Dá para perceber a diferença? Não é de fora para dentro. Quer dizer, o meu coração mudou e agora eu entendo que eu preciso agora agir de acordo com os ensinamentos bíblicos. Porque agora eu tenho uma nova visão das coisas. Nós chamamos aqui nos arraiais presbiterianos, né, de cosmovisão. É uma maneira diferente de enxergar o mundo. Que maneira diferente? Enxergar por meio da palavra de Deus. Não por meio das coisas que assim, são levadas pelo tipo de comportamento humano. Porque o comportamento humano muda. Aquilo que era proibido ontem é válido hoje. Amanhã vai mudar de novo. Vai mudar de novo. É assim, você acompanha isso através dos séculos. Agora, quando nós nos fiamos na palavra de Deus, é uma orientação segura, porque isso é para qualquer época, em qualquer situação. Por quê? Porque isso está dentro do coração. Por isso que o salmista, lá no Salmo 19, vai dizer que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É completamente diferente. Esta doutrina, que está compreendida na oração do Senhor, que é o que nós estamos estudando, envolve o homem que tem um novo coração e que agora se tornou, pelo Espírito, sensível à palavra de Deus. Tem muita gente que lê a palavra de Deus, ó, entra para o ouvido, sai pelo ouvido, outro ouvido, e não acontece nada. Por quê? Não é sensível ao ensinamento da palavra de Deus. Continua no meio dos crentes, continua sentado, né, participa, mas não faz diferença nenhuma. Porque não muda o comportamento de dentro para fora. Vamos falar agora da justificação. Se a regeneração é o início da santificação, a justificação é o fundamento judicial da santificação. O apóstolo Paulo dá uma aula, né, sobre isso lá na carta aos Romanos. Né? Na carta aos Romanos, ele trabalha muito bem essa questão, né, de a justificação ser o fundamento judicial da santificação. Vamos ver então algumas coisas aqui. A justificação e a santificação não podem ser separadas, sem perder de vista a verdadeira dimensão da vida espiritual. Você não pode dizer que você foi regenerado, vive uma vida de santificação e não foi justificado. Ou seja, não foi tornado justo. Não é? Vamos lá, na regeneração, nós recebemos um novo coração.
com uma santa disposição de obedecer a palavra de Deus. Na justificação, Deus nos declara justos, perdoando todos os nossos pecados, os quais foram pagos definitivamente por Ele, e por isso já não há nenhuma condenação sobre nós. Estamos em paz com Deus, amparados pela justiça de Cristo. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Olá, Romanos capítulo 5. Verso de número 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos, não é teremos, é temos, já hoje, paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o verso de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, pecadores, fomos regenerados, justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os nossos pecados foram pagos pelo Senhor Jesus. Não somente aquele que nós cometemos juntamente com Adão, mas todos os nossos pecados. Por isso, não há nenhuma condenação sobre nós. Senão nós não estaríamos em paz com Deus. Por quê? Nós estamos amparados na justiça de Cristo, não na nossa própria. Veja vamos ver Romanos 8, fala exatamente a respeito disso. Romanos 8, capítulo 8, verso de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja o verso 31 a 33. Diz assim: quem diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E eu quero chamar a atenção aqui mais uma vez dos irmãos, e você que nos assiste, lá no verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é para qualquer um, é para aqueles que Deus escolheu. Tem gente que não gosta nem dessa palavra, eleito, mas ela está aí na Bíblia. E você precisa aprender a tratá-la. E você precisa aprender a concordar com Deus. Ao invés de você agradecer a Deus por ter sido, no meio de uma multidão imensa de seres humanos, desde Adão até quando Cristo voltar, escolhido por Deus para fazer parte da família dele, você fica brigando com Deus, discutindo, porque não pode, sou eu que aceito, imagina, a palavra de Deus é clara. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eleição é escolha. Quem escolheu? O próprio Deus. Não eu, nem você. Continuando aqui. Na justificação, Deus declara
que já não há mais culpa em nós. Na santificação, ele nos purifica da corrupção. Veja, vou ler de novo. Na justificação, Deus declara que já não há mais culpa em nós. Então veja como é que é a situação. Lá no Antigo Testamento, eu tenho a lei. A lei me condena, ela me julga e me condena. Por quê? Porque eu não posso cumpri-la perfeitamente. E logo, não resta outra alternativa senão a morte. Em Cristo Jesus, esse peso da lei sobre mim passou para Jesus Cristo. Mas como ele cumpriu a lei perfeitamente, aquilo que ele conseguiu cumprindo a lei, ou seja, dar vida, eu recebi. Então agora já não tenho mais culpa. É isso que diz a palavra de Deus. Ou seja, eu uso sempre o exemplo da capivara, né? A capivara que vai lá toda cheia de crime, lá, de ladrões e tal, né? Poxa, aquela ficha corrida que tem na polícia, né? Que popularmente é chamada de capivara. A nossa capivara lá com Deus estava cheia de pecado, lá, cheia de pecado. Mas pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, Deus me tornou justo, apagou todo o pecado que estava lá, agora minha ficha está em branco. Para todo mundo? Não, somente para os eleitos. Não é para todo mundo. Vamos lá, continuando aqui. Aqueles que são justificados também são sempre santificados. Como nós já vimos, né? Volta lá para a 1 de Pedro 2,9, né? Ser santo é ser separado com uma finalidade, o serviço do Senhor. Aqueles então que são justificados também são sempre santificados, e aqueles que são santificados são sempre justificados. As coisas andam juntas, não há como separar. Você não pode dizer que foi justificado e não viveu uma vida de santidade. E não pode viver uma vida de santidade sem ter sido tornado justo. A justificação corre fora de nós. Voltando ao exemplo que eu dei aqui, da salvação, na justificação acontece a mesma coisa. Deus fez um plano de salvação do homem. Esse plano de salvação não nos salva. Por quê? Porque ele foi feito fora de nós. E precisava que alguém executasse esse plano de salvação. Quem executou o plano de salvação? Jesus Cristo, morrendo lá na cruz do Calvário e ressuscitando dos mortos. Se ele tivesse só morrido, não ia adiantar nada. Ressuscitando dos mortos. A obra de Cristo me salva? Não, não salva. Por quê? Porque precisa pegar o plano de Deus, mas a obra de Cristo e aplicar onde? Dentro de mim. Quem faz isso é o Espírito Santo. Portanto, a nossa salvação é uma obra da Trindade. Assim como a justificação também é uma obra da Trindade. Então, às vezes fala somente, né? Fala assim, não, só Jesus me salva. Não, é a Trindade que salva. Eu preciso ter isto em mente, né? Porque não é obra de uma só pessoa da Trindade, mas das três pessoas da Trindade. Então, a justificação corre fora de nós. Não produz nenhuma transformação espiritual em nosso ser. No entanto, é uma vocação incondicional à santificação, conforme a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4. Está lá, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus chama pecadores.
Todavia, não deseja que eles continuem assim. Antes, infunde neles a justiça de Cristo, dando-lhes um novo coração, mudando as inclinações de sua alma, habitando-os ou habilitando-os para toda boa obra. É dessa maneira que as coisas vão. E eu preciso ter, claro, né, esse conhecimento. Cristo a ninguém justifica, a quem ao mesmo tempo não santifique. As duas coisas juntas. Todavia, a realidade do pecado, como voltaremos a falar mais à frente, ainda existe em nós. O justificado é simultaneamente justo e pecador. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós somos justificados por Cristo Jesus, mas nós continuamos sendo pecadores. Mas regenerados. Mas procurando viver em santidade. O nosso irmão Lutero diz o seguinte, fazendo um outro paralelo entre a justificação e a santificação, podemos dizer que enquanto a justificação nos livra da condenação do pecado, a santificação nos livra da contaminação. Ou seja, qual é a figura que eu normalmente uso? Assim, a salvação, ela me tira da lama do pecado. Como é que você sai de dentro da lama? Limpinho? Não, sai sujo. A santificação é que vai limpando, vai tirando o pecado da nossa vida. Quanto mais em santificação eu viver, mais limpo do pecado eu vou ficar. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação o Espírito Santo infunde a graça e dá forças para ser praticado. Crente que não busca viver em santificação, está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. Está dizendo que o Espírito Santo não dá força para a gente viver do pecado, ficar livre do pecado. E de outras coisas também. Né? Assim, como é que nos diz a palavra de Deus? Resistir ao diabo e ele... vai embora. Mas nós temos resistido? Aí cada um tem que responder, né, por si. Vamos lá. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Ou seja, nós temos que controlá-lo. Depende de cada um de nós fazer isto. Vamos ver aí, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por isso que eu disse que o apóstolo Paulo é que trabalha, né, bem essa questão da judicialização. Né? Vamos ver um outro texto, capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que foi Cristo crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos mais o pecado como escravos. Veja o verso de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Cabe a nós, cabe a cada um de nós, enfrentar o pecado que tenazmente nos assedia, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus, como nós vimos na mensagem do domingo passado, para aqueles que são irmãos aqui da igreja que assistiram a mensagem, né? Continuando aqui, pela justificação de Cristo, os crentes passam legalmente a ter vida. Como assim, pastor? Eu não estava vivo? Não, você não estava vivo, eu não estava vivo, todos nós estávamos mortos. Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 2. A partir do verso número 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, Paulo se inclui aqui, né? E todos os demais lá na igreja, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Essa era a nossa situação diante de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você não renasce sozinho. Você não torna a vida sozinho. Sem Jesus, você nasce morto, vive morto, morre morto e vai para a eternidade morto. É isso que ensina a palavra de Deus. Mas Ele nos dá vida, que é completamente diferente. Lá no verso de número 4, ele vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mais uma vez, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse já não é pela graça, não é pelas obras, não é? Por isso que é graça. Graça que você tem que pagar não é graça, é pagamento, não é? Continuando, a nossa justificação é pela graça mediante a fé. A fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica-se tanto Cristo como a sua justiça. Quando nós lemos lá em Efésios, volta um pouquinho, né? Ou melhor, ir para frente um pouquinho, já que nós estamos lendo no capítulo 2, o verso 8, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O que não vem de nós, mas é dom de Deus? Tanto a graça como a fé. A palavra isto inclui as duas coisas. Nós não nascemos com fé salvadora. A fé salvadora é um dom de Deus que é dado a nós. Assim bem como a graça. Vamos lá, Paulo, diante do rei Agripa, testemunhando a sua conversão e o seu chamado ministerial para trabalhar entre os gentios, relata as palavras de Cristo a ele dirigidas, para lhes abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Olha de novo aqui Jesus falando, por meio de Paulo, né?
Levando você de Satanás, que era o seu pai, torna você para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus, ou pela fé nele, né? Atos 26, 18. Considerando esses pressupostos fundamentais, podemos prosseguir então em nosso estudo, dizendo o seguinte: considerações gerais sobre santificação. O que envolve então essa santificação? A santificação envolve o conhecimento de Deus. Não há santificação sem o conhecimento de Deus. E não há como você conhecer a Deus a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O conhecimento de Cristo é a chave que abre a porta para a santificação. O nosso irmão, reverendo Shed, disse o seguinte: a santificação tem como motivação primária a contemplação bíblica, não experimental, como querem algumas pessoas, mas a contemplação bíblica da majestade de Deus. A tomada de consciência da grandeza, da santidade de Deus, deve nos conduzir ao desejo de sermos santos, porque Deus o é. A santidade de Deus revela o nosso pecado, dando-nos consciência da nossa pequenez e impureza. A perfeição absoluta de Deus revela os nossos pecados e as nossas imperfeições. O brilho da glória da sua majestade torna mais patente as nossas manchas espirituais. Foi esta a experiência de Isaías diante da revelação de Deus. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. A proximidade de Deus nos faz mais sensíveis a isto. A contemplação da gloriosa santidade de Deus, conforme, mais uma vez, registrada nas Escrituras, realça de forma eloquente a gravidade do nosso pecado. Além de Isaías, outros servos de Deus ilustraram esse fato. Moisés, Jó, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, João e tantos mais que você quiser acrescentar a essa lista, desde que estejam na Bíblia, logicamente. Entre outros, tiveram de modo doloroso a percepção da sua pequenez, fragilidade e impureza diante de Deus, que é puro de olhos e não pode tolerar o mal. Leia Abacuque 1,13. A igreja, mais do que nunca, está precisando ter uma perspectiva correta da santidade e da majestade de Deus. Hoje, em muitas igrejas, Deus é tratado como nosso igual. Tem gente por aí que chama até assim, o cara lá de cima. Eu tenho que saber que há uma diferença mais do que abissal, interplanetária, cósmica, de nós para Deus. Ele é santo, santo, santo. E nós somos pecadores, pecador. Eu não posso deixar de reconhecer a santidade e a majestade de Deus, porque vai fazer toda a diferença no meu modo de vida e principalmente no meu modo de adoração a Deus.
Se eu acho que Deus é apenas o meu serviçal, que está no céu para me dar presente toda vez que eu pedir, ou toda vez que eu exigir, é porque eu não conheço nada a respeito de Deus. Não sei quem Ele é. O conhecimento de Deus, conforme nos revela a Bíblia, é algo que ultrapassa em muito a nossa vã filosofia. E esta experiência pessoal é intransferível e transformadora. Eu não posso ter um conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo e você se beneficiar. É individual. Você precisa aprender. Você precisa ter o conhecimento de Deus. Você precisa viver por Ele. A contemplação de Deus nas Escrituras é um convite irrestrito ao nosso crescimento espiritual. Crente que não cresce tem problema. Crente que não cresce tem problema. Aliás, falando a respeito de crescimento, existia um cântico que nós cantávamos nas igrejas, quando era criança pequena lá em Barbacena, né? Que dizia assim, a gente não falava a palavra crescimento, mas falava melhorando, né? A gente dizia assim, ó, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Isso é crescimento. A cada dia, um passo, cada dia um passo, subindo, sempre, não parando nunca. Regredir, voltar para trás, jamais. Nós vimos isso no sermão de ontem à noite. Leia lá de novo, Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Nos arraigar, né? Agarrar com toda a força a estas verdades e guardá-las. Nada mais esclarecedor a nosso respeito do que uma visão real da grandeza de Deus. Contemplar a Deus por meio da sua revelação significa ter os nossos olhos abertos para a nossa necessidade de santidade, de crescimento e fortalecimento em nossa fé. Por isso que eu digo, crente que está fraquinho, crente que não cresce, não tem contemplado a Deus nas Escrituras. O que é isso? Não tem se alimentado da palavra. Logo o espírito fica fraco. Logo o espírito fica fraco. E aí surge um outro problema, né? Fica fraco, não participa dos trabalhos, não estuda, e ainda por culpa na igreja. E alguns até saem da igreja por causa disso. Vamos lá, no nosso assunto hoje. A vontade de Deus é que o conheçamos. Aliás, esse é o motivo fundamental da sua revelação. Para que, confrontados com ela quem? Com a palavra, nos rendamos a Deus, o adoremos e neste ato sejamos santificados cada vez mais. Jesus, na oração sacerdotal, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Paulo considerou todas as outras coisas como perda, diante da realidade sublime do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo era a sua prioridade. Ele assim declara: sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. O caminho da santificação passa invariavelmente pelo conhecimento de Deus, conforme Ele mesmo se revelou por meio das Escrituras. Uma questão aqui de enfatizar isso, né? Envolvendo uma experiência de vida. Ou seja, essa experiência, ela vem por meio da palavra, né? Eu olho, é a palavra que julga. Hoje as igrejas, algumas, né, fazem um caminho inverso. Eles olham a experiência e vêm procurar um texto bíblico, um negócio que eles possam colocar para dizer, olha, sabe isso? Não é. É o contrário. Eu preciso partir da palavra. É a palavra que julga se é de Deus ou não. O conhecimento de Deus é vivificador e libertador. Vivificador porque ele dá vida. Libertador porque ele liberta do pecado. E quando fitamos a face de Deus, ou é quando fitamos a face de Deus, que percebemos a necessidade de santificação. E é-nos exposto o meio pelo qual pode ser realizada a nossa santificação, que é a função do Espírito Santo fazê-la. O nosso conforto com a santidade de Deus, o nosso confronto com a santidade de Deus deve nos estimular a sentir o mesmo desejo, conforme o vivenciado e recomendado pelo apóstolo Pedro. Lá, 1 de Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja, quando a gente lê aqui, né, criança recém-nascida, o texto não dá a ideia exatamente do que é, né? Desejar ardentemente como aquela criança que acabou de mamar. Esse é o sentido do texto. O genuíno leite espiritual. Não é só uma criança que acabou de nascer, mas a criança que tem essa necessidade de mamar e que ela só cresce quando ela se alimenta. Sem se alimentar, ela morre. Então, o sentido do texto é esse: olha, você precisa ardentemente querer se alimentar deste leite espiritual que é a palavra de Deus, para que você possa crescer para a salvação. Nós vamos parar por aqui. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre a santificação e o resultado da nossa união com Cristo. E eu espero que você continue nos acompanhando nesse estudo e que nós, você e eu, possamos crescer juntos neste estudo da palavra de Deus e tenhamos todos esse ardente desejo do genuíno leite espiritual. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite de descanso, um restante de semana, onde você possa, de fato, exercitar a sua santidade e que você se fortaleça na palavra e que venha estudar, venha trabalhar, venha participar dos trabalhos da igreja. Em nome de Jesus. Amém?